Então, estamos aqui na Bicicletaria Cultural. Eu vou falar de novo, porque a gente... Tá Sete bom, bits? fazer Eu Pode acho ser? Não precisa. Não, eu acho Eu tô abusando demais, a paciência de Não, vocês. acho que Não, a gente já tempo tava nós sem estamos microfone, né? Então eu acho que, tipo, Estamos sem mic agora. você quer aproveitar então sem mic também agora de volta. pra não gastar a bateria dele também? Esse aí não tem problema. Bem legal esse planinho. Legal. Não tem problema. Bom saber. Mas ele é. Bom, eu quero então, falei pra vocês, seria legal a gente se apresentar primeiro, né? E aí, quero muito saber dessa... Vou falar de perspectiva de novo. Mas eu quero muito saber da experiência de vocês, como quem usa a bicicleta como principal meio de transporte, entendo eu, né? E o quanto, como é que foi essa jornada de escolher, descobrir o caminho e fazer tudo isso em família, fazer isso tudo de uma forma cotidiana, para o trabalho, né? Para casa, para as tarefas, enfim, cotidianas. Então, queria saber, vou começar com a Ioná. Primeiras da saia. É isso aí, primeira Eu ia falar exatamente isso. Não diga. Legal. Então, meu nome é Ioná, eu sou professora de violino, tenho 2 filhinhos com o Claudemir. A gente é os 4 em casa, bem juntinhos. Dou aula já faz um tempo, estou melhorando nesse aspecto do dar aula, porque comecei uma licenciatura agora em música, então gostei. Comecei dando aula como segunda opção, mas achei muito interessante, estou me aprofundando. E quem sabe no futuro, um dia, tenha um espacinho meu para dar aula para mim, né? Para particular, assim, vai ser bem legal. E aderi à bicicleta. A gente usava bike bem nos comecinho, quando a gente foi viver junto, e usava bike para trabalhar. Eu dava aula lá no São Brás e a gente ia de bike, e aí como tem ciclovia para lá, tem ciclovia, aí era mais tranquilo de fazer o trajeto, e a gente ia de bike, era todo dia, várias vezes na semana a gente pedalava. Caramba, Deus. Era quanto o trajeto? Uns 9 Alguns km quilômetros, de volta todo dia e dava 18 km de Puxa, pedalada. de pedalada. A gente saía daqui de Santa Felicidade, lá perto do portal de Santa Felicidade, isso de lá, e ia até o Clube Três Marias, lá no Nossa, São Brás, no pedal. A gente começou a pé, né? Fazendo A esse gente trajeto começou a pé. Bem doido, na verdade. Aí a gente se aventurou, né? Entrou no supermercado, fez um cartão de crédito. Fez um cartão nada, de crédito assim, para ó, poder tipo, comprar a pra poder bicicleta. comprar as bikes. Eram as bikes mais baratas que tinha no mercado. E do jeito que a gente pegou as bikes no mercado, a gente A saiu. gente montou nas bikes e veio embora com a bike. Não se faz isso, hein? Não Você se tem faz que- isso. Não recomendo, não façam isso, crianças. Tem que fazer uma revisão Manda pra desse revisão, pelo carro. amor de revisão, Deus, por antes de favor. fazer A gente isso. não aconteceu nada, recomendo. graças a Deus, Que mas bom. No máximo, a recomendo. gente chegou com o pneu assim, o guidão E o assim. guidão do mas outro lado, mas deu tudo certo. Tava à noite, dois- o trânsito tava bem Aham, pouco. Então... super iluminadas as bikes, Nossa. cheio de luzinha. Ah, muito bom. Buzina, não, mentira. Tinha nada, foi a primeira bike, a primeira loucura, assim, ó. Não tinha A adesivo, gente nada. saiu de lá do São Brás e foi até Santa Felicidade pedalando. E eu estava de né? saia. Estava Eu de estava de saia no dia que eu comprei a bike. Verdade. Bem louca de noite, pedalando. Mas Foi essa bem legal. mudança, isso é interessante saber, essa mudança de... A gente viu que dava para fazer o trecho a pé. Aliás, vocês demoravam bastante tempo para fazer? Demorava. 6, Uhum. né? Porque a gente fazendo do trecho junto, ele anda no meu ritmo, né? Porque ele é bem mais alto que eu. Então eu acabava atrasando um pouquinho a caminhada. Se fosse um trajeto que ele fizesse sozinho, ele ia fazer muito mais rápido. Mas a gente levava... Cruzava o Parque Barigui. Levava uma horinha. Cruzava o Parque Barigui e virava à direita ali na Cândido Hartmann, que vira Isso. Antônio Scorsin depois, E e vinha ia parar lá no lá Clube no- Três Marias. Mas era um Isso. caminho prazeroso? Era um caminho prazeroso. Sempre porque foi. pra atravessar o parque era legal. Uhum. A gente vinha nas coisas do parque, via todo mundo. Às vezes pegava din-din da passagem e aí tinha num ponto específico tinha uma frutaria.
E aí, às vezes, pegava o din-din da passagem e aí passava na frutaria, comprava fruta, banana, Claro. um monte de coisa e continuava. Chegava na escola, dava aula e tudo Dava mais. aula. Na época eu também dava aula de musicalização infantil. E aí saía de lá e na volta passava na mesma verdureria, pegava mais uma pocanzinha, mais uma bananinha, uma Que maçã e ótimo. continuava o trajeto Continuava até o em casa. trajeto. Mas ó, deixa eu só aproveitar aqui o intervalo. Você falou que você dava musicalização infantil. Exato. Conta pra gente também a sua história, assim, a tua apresentação. Então, eu sou Claudemir Franco, tô passando por um processo de adaptação aí do nome artístico. Como é o seu nome? É Claudemir Franco. Eu tenho usado para me apresentar em alguns lugares o Franco. Eu tenho um show que se chama Pra Ser Franco, né, que já vem, sei lá, marcando essa mudança talvez de nome artístico. E Claudemir, a galera confunde às vezes, a galera não sabe se é de 100, de 500 ou Demir mesmo. Aí confunde. Aí eu tenho usado o Franco. Em alguns lugares eu fui me apresentar, a galera falou: agora com vocês, Claudinei! Na sua pressa. Já. Daí tô passando pro Franco, fica um pouco mais fácil, né? E aí comecei na música, comecei no teatro, fazendo teatro aos 13 anos de idade. E foi o que salvou minha vida. E aí, no meio disso, né, cantava na igreja, com minha mãe quando era pequena e tal. E aí, muito tempo depois, dentro do teatro, me apareceu a música de novo, né? Com um instrumento, um violão, cantar de novo. A gente fazia alguns exercícios lá no grupo de teatro, tipo, que eram fenomenais, fantásticos, bem por isso. E aí fui entrando na música de novo, me aprofundando e tal e tudo mais. E eu sempre gostei desse rolê de arte e educação, assim, não sei. E aí apareceu essa primeira oportunidade de dar aula de violão. Aí eu fui dar aula de violão, mas eu não sou um exímio instrumentista, eu amo cantar. Aí comecei a dar aula de violão e tal, tudo mais, e aí fui tendo um pouco mais de interação com a galera da escola, com os clientes e tudo mais. E aí com a criançada, gosto muito de criança, né? Faço festa com os meus lá em casa, lá, e aí acho que mais por conta disso também. Já gostava, sempre gostei desse lado de mexer, trabalhar com criança, né? A formação da galera é importante. E aí me apareceu essa oportunidade de ajudar a Marta, que era a esposa do dono da escola, a dar aula de musicalização infantil. Ela já tinha todo um processo infantil com crianças e tal, tudo mais. E aí eu vim trazendo todo esse meu lado de teatro, de música e tal, tudo mais, esse lado mais lúdico de contação de história, para começar a dar aula para essas crianças, né? Compus algumas musiquinhas infantis também, tipo, para ajudar a galera nesse processo. E aí saí da escola de música, parei de dar aula, tava dando aula particular de instrumento, assim, mas daí falei, cara, eu acho que é melhor deixar isso para quem sabe de verdade, né, dar aula. Gosto muito, acho muito legal, mas é melhor quem tem um pouco mais de experiência, quem sabe lidar um pouco melhor, assim, porque você vai dar aula de um instrumento, né, então você precisa se aprofundar e tal nesse instrumento. Pretendo um dia me aprofundar um pouco mais, né, igual a querida, mas por enquanto acho que ainda estou bem limitado. Pois é. Vamos passar agora pro microfone. E... Ó, a fase agora com o José aqui no espaço. Legal. E... Ai, que legal saber que você tem uma banda, né? Sim, tenho esse Vocês projeto. Também. Sim, temos vários. A gente tem projetos paralelos, Exato. né? E um deles é só nós dois. Exato. Aí se chama Dueto em Si, com C e Y. Para quem quiser procurar aí, a gente faz Nas voz, redes violão e violino. Tem um show bem bonito que a gente fez na mostra Claudete Pereira Jorge. Tá lindo. Acho que De 2022. 2022. Uhum. Aí tá disponível lá no nosso canalzinho do YouTube, lá separadinho. 5 Qual músicas. canal? Dueto em Si. Dueto em Si. É só igual a gente lá, isso. Instagram, Facebook e YouTube. YouTube. E o C é C? C e Y. Y. C de Claudemir e Y de Ilo. Claro. Claro. Então esse é um projeto que vocês têm já faz desde 2022? Antes? Desde 2017. 2017. A gente começou com essa começou ideia a fazer. desse projeto de fazer voz, violão e violino no restaurante Madalosso,
Um evento do Pequeno Cotolengo. Um evento do Pequeno Cotolengo. A gente fez Isso. 2 vezes. Fez casamentos, eles, né? eu acho. A gente Primeiro fez alguns eventos. casamento. E aí E fez... consagrou o dueto em si nesse no evento, né? do... Que daí a gente foi convidado várias outras vezes Pela organização do evento. Que isso, da galera agradecer do Pequeno Cotolengo, né? Aí a gente... os fornecedores ali fazendo os jantares para dar feedback pra galera que faz doação e tudo mais. E aí a gente foi lá fazer o som para eles. A gente foi Isso, se divertir pra com a inauguração dos espaços, a gente foi lá, fez o som. Depois foi a banda Lira, depois foi a galera. A gente veio Abrindo ali. galgando, né, espaços, assim. A gente já se apresentou nesse restaurante Madaluz no Pequeno Cotolengo. A gente fez alguns shows na Ilha do Mel também. Exato, casamento dueto, lá. Um pouco mais voltado para esse lado dos eventos, assim. E aí esse último show que é com músicas autorais, né? Que foi que a gente pegou músicas minhas e aí a Ioná achou um outro arranjo, deu uma outra cara, uma outra mexida. Exato. Ficou bem bonito. A gente tinha feito um ensaio de voz e violino também. Tinha ficado bem bonito em casa. Daí na hora de executar a gente resolveu. Deu aquele medinho. Tomara que a gente ainda possa Sim, eu acho que daria um espaço aberto para essas propostas também. Aliás, para essas e para as aulas que eu já falei, assim. Sim, gostei muito. Aulas de violino. E aulas de violino na bicicletaria. Central, todas as Nossa, idades. super bem localizado, todas as idades. De 7, 8 para cima. Perfeito. É isso. Porque a gente também está falando aí de um projeto, vocês estão falando de um projeto comum, né? Sim. Mas tem um romance também que começou há 12 anos. Ela se apaixonou por mim. Né? Eu. Essa história aqui tem os filhotes ainda, Tem. que você falou. Os 2 filhotes. Qual que é a idade deles? Um tem 6, o Joaquim, o mais velho, e aí tem a Sofia, que tá com 4. Duas fofurinhas. E eles vão junto? Eles participam do show? Nesse show. No ensaio? Sim, nossa, todos, porque não tem como tocar em casa, pegar um instrumento em casa sem a criança tá ali querendo, né? Torcendo, junto, né? torcendo. E eles são da galera que canta Jardim Macalé em casa, Elza Soares. Canta Elza Soares. Então, já são bem musicaizinhos, assim, tipo... Minha filha não pode escutar um pingo d'água que ela já tá dançando, assim. Bem legal, legal, bichinho. Coisa linda. Joaquinzão Na também. nossa apresentação do Cotolengo, a gente tava com o Joaquim no bebê conforto no nosso pé, pra poder tocar. Teve uma, na verdade, que ele tava no bebê conforto e outra que ele tava na barriga ainda. Ele tava na barriga. Foi Lá uma na coisa Ilha do Natal. Mel, a gente tava na barriga. No Cotolengo. Que foi essa, eu acho que a gente tocou, a Banda Lira tocou depois. E esse show do Claudete Pereira Jorge, que tá os dois no palco. Ai, que delícia. Massa bom, demais. Né? A gente se sente mais inteiro, assim. Nossa. Nossa. Completão, né? Completão, assim, tá os 4 juntos. Assim, né? E eles agora estão com a avó, assim, né? Pra gente poder estar aqui. Então, Mas eles também te acompanham nessa jornada de pedal. De pedal, sim. Vocês fazem voltando lá para aquelas escolhas que tinham de ir andando, longas jornadas, eles também acompanham essa jornada ou é mais fácil? Não, essa jornada a gente viveu antes deles, era quando era só nós dois. Não, mas eles andam também com vocês? Sim, vão super, nossa. A gente fazia de ir pra escola, de ir pra creche, na caminhada. Exato. Eles acompanham vai e volta. Olha, não sei quanto que dá. É que lá, entre aspas, lá é perto, né? Mas é tudo muito íngreme, assim. Então, logo quando o Joaquim, desde pequenininho, a gente já levava ele pra creche, na caminhadinha, assim. Aí eu ganhei também uma cadeirinha de um amigo, uma super cadeirinha, assim. A gente ganhou uma cadeirinha do Antônio Wolff. E aí a gente ganhou uma super cadeirinha dele, assim, volta e meia tava lá no estúdio. E aí adotei a cadeirinha, botei na bike. E aí, tipo, trajetinho... É a diversão da vida deles. É muito massa, assim, ó. E aí, tipo,
A partir do momento que a gente pegou as bikes, a gente fazia tudo de bike. A gente atravessava o Parque Barigui e ia lá no supermercado fazer compra. Cruzava o parque tipo com um monte de sacola no guidão, assim, voltava do parque com um monte de sacola, cruzava o Parque Barigui. Já pulei no lago do Parque Barigui uma vez também, nesses trajetos, assim. Pra tirar o vídeo por causa... Vai dar aula lá na escola, aí voltando da aula, vi um moleque caindo de bike dentro do lago, assim, ó. Tipo, deu tempo de... Perdeu o rumo todinho. Caiu os dois junto na água, assim, foi bem rápido, assim. Ainda bem, né? Porque, tipo, foi muito engraçado, assim, que eu levantei ele com uma mão e a bike com a outra, assim, tipo, alguém ajuda a tirar isso aqui da água? Foi bem maluco, assim, bem maluco. Quem? Não, foi isso foi uma criança qualquer aleatória que caiu, tava andando de bike no Parque Barigui. Ele presenciou isso, o menino se perdeu ali e foi pra dentro do lago. Só deu tempo de pular junto, assim. Tipo, ele foi lá catar o moleque. Coitado do moleque de dentro da... Mas era um menininho, assim, sei lá, coração saindo pra boca. Assim, em cima da bike, bem, uma experiência maluca, assim, né? Tipo... O Joaquim pedala? O Joaquim pedala, a Sofia pedala. Estão com rodinha, os dois, né? Mas os dois pedalam super. A gente ganhou a bike do Joaquim, de um amigo, aí fez uma reformona nela, deu uma ajeitadinha em algumas coisas, botou rodinha e tudo mais. E aí a da Sofia a gente teve que correr atrás de uma do ali. Tamaninho pra ela. Exato. E a bichinha é maluca pela bike dela. Né? Nossa. O Joaquim também. Eles curtem muito bike, né? A idade deles, eu acho que eles é uma sensação de liberdade. Sim, ver a gente de bike. Estar na bike deles. O Joaquim na cadeirinha tem alguns momentos que ele abre os braços, assim, fecha o olho, assim, só se vai. delicia. Padrão. A minha filha, que tem 16 anos agora, e eu andava com ela na cadeirinha, daí a minha outra, que hoje tem 11 anos, também andava na cadeirinha, e o Aron, que agora tem 3. Todos fazem, e eu escuto isso de todas as crianças, eles abrem o braço, eles estão curtindo o pedal, aí apontam o cachorrinho em algum lugar, faz isso? Sim, muito, né? Um animalzinho, e reclama de quando a gente sai do meio-fio. Ai, mãe! Tadinho! Isso é verdade, isso é verdade. 3 coisas que eu sempre vejo. Que é muito... E é seguido, isso a gente grava porque é seguido, né? Na descida e na subida. Ai, que bacana. Eu vejo um padrão das crianças fazerem isso. Esse comportamento. E como eu falei, lá tem bastante descida também, então, tipo... é a emoção, às vezes, do rolê, né? Tipo, a Sofia é louca por adrenalina, né? Pai, você vai bem rápido. A Sofia ela pede pra acelerar. Minha nossa. O Joaquim é todo paradinho, assim, ele é todo receoso. Assim, a Sofia, se não cuidar, ela se joga dos lugares. Então ela curte enorme a bicicleta. E eu falo pra caramba também, né? Então, tipo, eu tô o tempo todo conversando. Tipo, e aí, cara, tá tudo bem aí? De boa, pai. E aí, tá de boa ainda? De boa, pai. Muito legal. Vamos conversar. Vamos trocar uma ideia, quero saber se você tá curtindo. Até que o som, né, de quem tá na frente chega lá atrás. A gente que aqui tá na frente não consegue ouvir muito bem eles, assim, fala baixinho, né? Não tem, o vento já, isso, exatamente, tá contribuindo assim, já, assim. Então você nem precisa falar muito, né, correndo, gritando, você já fala e... Eu ainda não peguei o rolê dele dormindo na cadeirinha ainda. Que tem uma galera que dorme, né? Não peguei ainda, a gente não pegou os dois esse rolê. Não fizeram isso ainda. É atrás. E a gente tá falando de bicicleta elétrica já? Agora com as crianças, sim. Não, a gente antes ainda eu já pedalava Você já pedalava com o Joaquim? Não, com a outra bicicletinha normal, nos cambitinhos. Mas tipo, eu sempre pedalei bem forte, assim. Sempre gostei de pedalar na marcha pesada. Já foi na bike elétrica. Não, mas pegava... Um tempo o Joaquim pegou só. Só o Joaquim pegou a outra bike. A bike. Verdade. Que não tinha o motor. Que não tinha o motor. Então, eu acho tão interessante isso que vocês faziam um trajeto no cotidiano a pé, que é um modal que a gente tem que considerar, porque a gente tem ele disponível, ele tem, economiza. Sim. E se você tem um bom caminho, né? Pode ser prazeroso, pode trabalhar com a saúde. Pode salvar uma vida. Tirar a criança do lago.
Aí depois a escolha pela bicicleta. Me fala um pouco mais sobre essa mudança de falar assim, não, vamos pegar bike, por quê? Porque vai ser mais rápido, porque a gente vai chegar mais, carregando mais coisa. Qual que foi O momento, a medida, né? assim, que fez assim, agora a gente vai pra bike. Antes da bike elétrica, qual que foi a medida pra ir pra bike? Vou ver se tá tudo certo. Pode falar. Então, foi nesse a processo gente, da escola, na verdade, passou por um período sem bike. Depois dessa caminhada toda, desse pedal todo que a gente fazia no pique, assim, a gente passou um período sem bike. Foi a hora que eu tava esperando o Joaquim. Daí deu um tempinho, ainda ia dar aula no mesmo lugar, ainda lá no São Brás, mas daí ia mais de ônibus, caminhava com um pique um pouquinho menor, cansava muito mais. Sim. Então a gente deu um ar. Meses, né? Eu tava de 5. Barrigão, Daí não tava, peso. daí tava acabada já. Aí a gente deu um ar de bike. Ficou um tempão de bike, as bikes ficaram meio paradas. A gente começou a ver mudança, porque na casa onde a gente morava não tinha lugar para montar quarto de bebê. Porque a sala da casa era muito pequena. Então os sofás e a estante e TV não cabiam na sala. Ficavam num quartinho. Seria esse o quartinho do bebê. Então não tinha onde pôr TV, estante, sofá. Alguma coisa ia ter que ir para fora. Aí a gente começou a procurar outra casa. E aí encontramos outra casa e mudança e Paraná e tensão. Aí o caminho ficou mais longo e foi necessário uma Na bike? verdade, não. A gente mudou tipo, pra frente, assim, né? No mesmo bairro, assim. Isso, conseguiu achar uma outra casa de boinha, assim, na mesma distância, praticamente. Mas nessa fase dessa outra casinha anterior, a gente tava super... A gente pedalava o tempo inteiro. O tempo todo, a casa assim. era nos fundos e a gente morava assim. Um negócio íngreme pra caramba. Aí tinha a casa da frente, a casa do meio e a casa do fundo, que era lá atrás. Então a gente chegava em casa no subidão, morrendo lá. A gente saía de um subidão, assim, aí pegava o outro pra poder chegar no portão de casa. Não, tinha umas 3 subidas, assim, pra poder chegar. E aí mais 2 escadarias pra poder chegar nos fundos. Então a gente pedalava um monte, aí catava a bike, lá, botava no ombro e subia ainda. Escada pra chegar em casa. Nossa, então, acho que foi a época que eu tava mais fortão. Era assim. escada que vocês tinham daí? Exato. Ou se tivesse um corredorzinho assim, né? Nossa, já dava pra ir ia, empurrando pelo menos aí. Você viu alguma outra possibilidade? Pô, se tivesse corredor, se tivesse um elevador de bicicleta, se tivesse um estacionamento aqui embaixo. Então Pô, a gente morava num lugar que a pessoa era muito acessível, daí a gente... até hoje, na verdade, onde a gente mora é um bairro bem conservador, assim, né? Uma galera mais fechada, velha, assim. Uma galera mais fechada. Então, tipo, você chegava pro professor e falava, posso ter um gato? Ele falava, pra que você quer um gato? Ok. Posso ter um cachorro? Por que você quer um cachorro? Né? Tipo, vou por aí, comprar uma bike, mas por que você quer uma bike? Você fala, né? Tipo, deixa eu explicar aqui. Você estava quase pedindo desculpa na frente da casa do... Exato. Então, essa é a primeira casa. Primeira Esse motivo de sobra pra mudar. Pra mudar. Tá bom. Aí mudamos pra outra casinha. Isso. E aí, mas ainda no rolezinho de bike, deu uma estacionada nas bikes. Aí eu dei uma estacionada nas bikes, mas eu sempre resolvi tudo de bike. Assim, porque eu tava morando em Santa Felicidade, mas tinha banda com os meninos no SIC. Aí, então eu ia de Santa Felicidade pro SIC, de bike, tipo... eu gastava lá, de ônibus, gasta 1h30, por exemplo. Eu gastava 45 minutos de bike, tipo, e aí... tanto pra ir, tanto pra voltar, assim, eu chegava... Super ativo, né? Super ativo. Exato, sem parar, eu sabe? Estacionada, tipo... né, na bike depois, e você deu uma maternidade. Até quantos meses você grávida, você pedalou grávida? Eu andava mais daí. Depois Deus deu uma paradinha de bike, eu não lembro o que aconteceu, foi freio, alguma coisa na bike que eu deixei ela paradinha, encostadinha. Eu acho e que aí foi eu fazia... Não, acho que eu pedalei pouquíssimo grávida. mini acidente? Teve um susto. Não, teve um super susto e teve um poste que colocaram no meio do caminho. Teve um poste.
Teve. Daí deu uma... A gente tava Cheio de poste no meio num da- trajeto no meio da calçada. já no São Brás. Uma placa junto, assim, tipo... aí você Tinha fala, Foi um colocado poste. assim? que beleza. Tipo, a calçada era isso aqui, tinha ciclovia junto, então já era O poste compartilhado, no meio. e o poste ali. Então, tipo, aí tava vindo de óculos, né? Capacetinho, mas assim, Normal. trepidando tudo, óculos fazendo isso aqui, em cima da cara. Entrei no poste. Ai, Nossa! Nossa. você tava com quantos meses? Aí eu não tava graças a Deus. Não, Não, pra é mim que que você tava falou. já. Eu achei que tava já. Não, Por isso ali que eu me não, assustei. ali não. Não, Não. tava só Acidente nós. nesse período, não. É, Não, é. foi antes. Aí teve um outro super susto Aí por teve desrespeitar outro leis de susto. trânsito. Alguém desrespeitou? Eu desrespeitei lei de trânsito. a Eu gente furei tava sinal, na- A lei de semáforo. trânsito, ela não pensou no ciclista, tá? Tá. A gente tem que procurar. É. A gente tem que procurar. Mas ninguém pensou na gente lei de trânsito. É, não, eu furei o semáforo de pedestre até. Aí, tipo, como eu muitos anos andando de bike, aí eu acho, na minha cabecinha, às vezes, que aí eu tenho que ficar guiando a Ioná pra fazer algumas coisas. Ah, não, vamos agora. Ah, não, acelera, vamos tentar pegar nesse amarelo, entendeu? Tipo, sabe? Tantando na cabeça. Aí foi numa dessas, assim, que Foi tipo, numa eu falei, dessas. não, pra mim dá tempo de boa, vamos que dá tempo. Aí eu fui, e na hora que eu fui, ela Eu- não conseguiu dar a mesma velocidade, e aí quase sofreu um Escapei acidentão, de um carro assim, por escapou de um pouco, carro super assim. velocidade, assim, tipo, foi assustador. Foi assim. assustador. Aí a gente gerou até acho que um trauminha, assim, de andar Deu na um rua com sustinho, a bike, assim, assim, aham. sabe? Foi eu acho que até hoje ainda é um processinho, Dá um assim, sustinho, pra assim, poder aham, dar essa trânsito daí. destravada, assim. Foi um susto bem Bom, intenso. Olha, como eu pedalo muito com criança, eu acabo fazendo aquela defensiva mesmo, constantemente, assim. Uhum. Mas eu queria dizer isso, assim, o trânsito não pensa no tempo da nossa jornada, no tempo Não. que você precisa para arrancar, Pra fazer. arrancar, exatamente. Então, eu entendo que, não vou justificar, tá? Uhum, Porque você uhum. viu que não valeu a pena. Nem um pouco. Mas, assim, a gente avalia, assim, tá, eu vou parar depois até pra eu arrancar, os caras vão virar aqui no cruzamento, então avalia eu acho que eu já vou Um aproveitar que já conjunto tô de no... coisas, né? Exato, Muito tá no diferente. embalo, É né? outras conexões Uhum. que a gente faz, mas não tô justificando, tá? Uhum, Já tá reconhecido que não né? foi uma coisa legal, Aham, que gera aham. um Né? padrão do tipo mais cuidado ainda, Exato. porque a gente tá do lado mais frágil, né? E a corda sempre estoura do lado mais fraco. Né? Então, Não tem o que- A gente é o mais vulnerável, Porque né? se a Exato. gente fizer coisa errada, a gente vai se dar mal. Se um carro fizer uma coisa errada, a A gente vai se dar mal É, do mesmo é. jeito. Por isso que eu falo que as regras de trânsito estão visualizando o grupo vulnerável, que são os pedestres, são as crianças, os idosos, os Aham. ciclistas, né? Sim, sim, sim. Enfim, minuto. Voltando, né? Não vamos pensar sobre isso. Mas essas coisas assustam. E daí, então, porque eu teve um programa que eu falei, que eu pedalei, eu dei um tempo, assim, de pedal. Na verdade, mais ou menos, eu pedalava até os 6 meses, daí eu vi que ficava, Tava. né, um outro corpo, Aham. assim. Mas, andando, eu percebi que estava tão pesado, e eu também morava num lugar alto, agora já me mudei. Aham. Eu falei assim, nossa, essa Essa descida quadra aqui. aqui de bicicleta é tão mais rápida, mais simples, mais suave. Então eu voltei a andar de bicicleta com 8 meses. De 8 a 9 meses. Aham. Porque andar tava difícil pra mim. Tava mais mesmo. difícil andar. Tava mais Aham. difícil andar. E aí é um assunto que sempre eu fico curiosa, assim, Aham. como é que a gente escolhe? E tem uma vertente que fala, não, jamais não ande, porque tem o risco Tem um da risco, queda, né? Aham. né? Que tem que tomar cuidado. Mas se você tem uma prática Se tá de tu- bicicleta, Aham. assim, a gente não está falando de um risco por você estar grávida, embora falam que a gente muda o nosso centro de De equilíbrio. equilíbrio. Mas eu acho que a gente se reorganiza Nada também. que. nessa Isso, nova exatamente. A centro gente de vai se equilíbrio. adaptando ao corpo novo, né? E vai conseguindo. Mas daí com criança, Com criança, daí mudamos a vida totalmente. Mudamos a casa, mudamos emprego, mudamos tudo. Maluco. Lugar de dar aula e licença e parará. Parei de dar aula num lugar, comecei a Toca dar na aula no rua. outro. Comecei a tocar na rua com uma banda, com a Mundo da Lua. Quantos anos? Fiquei 2, 3 anos. Uhum. Não, 4 anos tocando Como é o com nome da Mundo da Lua. Mundo da Lua. mundo da lua. Isso. Aham. E com o bebê? Com o bebê. Eu tava esperando o Joaquim. Quando quando eu entrei na banda, eu tava esperando o Joaquim. Não, entrei antes. Uhum. Minha nossa, fiquei bastante tempo.
Aí ganhei o Joaquim, continuei lá. E depois, bem pra frente, a banda parou, deu um tempo. Aí depois veio a Sofia. Aí nesse de carrega instrumento, carrega caixa, carrega isso, carrega criança. Aí eu parei um pouquinho com a bike também. Porque andar com o violino de atravessado na bike, aí eu bati o violino nas coisas. Sofia já veio pandemia, né? Sofia foi agora, recente já, na verdade. 2018? 2018 veio o Joaquim. 2018 veio o Joaquim, Aí 2020 veio a Sofia. Nossa, eu sou uma beleza, né? Aí, mas daí com a Sofia, pouco tempo depois, com a Sofia a gente já estava analisando a ideia da bike elétrica. Já fazia um tempo já. Já estava vendo preço, já estava vendo. Para poder chegar, por causa da carga, com as carga de coisas, o bairro onde a gente mora também bem. Que a gente mudou muito o pique, a gente era do pedal mesmo, da caminhada todo dia. Exato. E aí, de repente, parou Teve tudo. essa mudança falei, se eu for pegar o pedal agora, não vou aguentar. Vamos ter que recuperar aquilo tudo. Então, se for para fazer trajeto novamente, para vir dar aula, para vir trabalhar e tudo mais, já logo de cara, então vamos atrás de uma elétrica. Porque senão, sozinho, assim, não vou... Mas você sentiu, assim, era uma questão de o ritmo, né? Não vou conseguir atender o ritmo. E teve alguma questão do corpo, assim, de... eu tô... É melhor pra mim porque eu suo menos, emagreci, engordei. Você sentiu alguma coisa assim em relação ao corpo? Não, em relação ao corpo mesmo, não... A gente pensou no pique mesmo, na resistência, no aguentar fazer. Porque já está com uma demanda porque fora a gente da já estava também maior. Exatamente. E a intenção de usar meio de transporte mesmo. De sair do ônibus, de parar de pegar carro. A gente estava paradão, sem atividade. Né? Exato, carro aplicativo. Aí fazê-la. Não. Tem paradinho, né? A gente não deixou ele, não tá rodando ainda. É um projeto, né? Você pega vou dizer um carro velho, um carro antigo. E aí a gente vai tentar deixar ele novo. Daqui a pouquinho. Então, e aí é muito legal essa jornada, né? Eu gostei muito de como vocês começaram nessa quilometragem no peatonal. Aí a bicicleta, daí agora a elétrica. A elétrica atende todas as necessidades perto desses outros modais, ou agora vocês estão sentindo a chamada por um carro, ou o carro está caminhando paralelo, é uma outra coisa? O carro é um projeto paralelo. Não precisa ver, né? Tá tudo certo. Tudo quadrado, tudo bonitinho. Eu vou colocar a carga. 13%. Aí a gente fala um pouquinho mais alto, então. Tá bom? Beleza. E o carro tá no plano, assim, ou sempre teve, mas não tem pressa, porque os outros modais estão dando conta? Exatamente. É por aí. O carro e as bikes são uma coisa paralela. Tipo, a hora que o carro estiver funcionando no pique bonitinho, a gente não vai abandonar as bikes. Eu acho que o carro é mais para resolver essas questões, por exemplo, choveu, precisa ir para um show, levar o equipamento todo. Se eu preciso ir para um show e levar um equipamento, impossível ir de bike. Né? Impossível, claro. É muito louco, porque às vezes a galera também não faz... Quando você vai tocar num lugar onde já tem um equipamento de som, é diferente, né? Embora você também, às vezes você chega nos lugares para tocar com o equipamento de som. Você fica sujeito ao equipamento, exatamente, né? Com uma qualidade mesmo. Aí, tipo, seja lá seja o que quiser, né? Aí, mas daí quando, tipo, né, consigo levar hoje também, né? Consegui adquirir um equipamento de som, e aí as coisas vão mudando um pouquinho. Mas sempre fiz tudo de bike. Ia pro SIC de bike, levava violão nas costas, ia e voltava com o violão nas costas, assim, tipo... Se eu cair de bike, eu acho que foi uma vez, eu acho, 2 vezes na vida, assim, tipo, desde que ando de bike, assim, sabe? Muito doido, assim, esse rolê da bike. Agora a gente já tá, assim, além de conseguir enxergar o trânsito de uma maneira diferente, sendo pedestre, sendo ciclista, estando dentro de um carro, né?
Nossa, que precioso isso, hein? Nossa, Ter pontos de a vista- visão, Aham. como é que o motorista me olha, como é que o ciclista me olha, como é que a gente se organiza, né? Exato. É bem legal isso, ter esses ângulos, assim. É. E a gente já sentiu, assim, a bike, mais ainda do que o caminhar, pra gente agora já tá uma atividade física necessária, né? A gente vai se sentir meio É verdade. sedentário, assim, sem a Então, bike, mesmo que né? o carro entre num cotidiano mais acelerado, o Exato, corpo vai O pedir. corpo vai pedir. Se Nossa, você não pedalei essa É, semana. outra coisa, se você não pedalar também, tipo, parece que o corpinho já não vai mais dando conta Exato. daquilo que dava, tipo, como eu falei, ia de Santa Felicidade pro SIC sem parar. Tipo, não, sem parar mesmo, assim, tipo, Aham. tipo, pedalada, assim, até vou dar uma forçada aqui porque eu preciso pegar aquele semáforo verde, tá ligado? Então, tipo, Você está falando de quanto quilometragem em quanto tempo? 45 minutos fazendo De Santa Felicidade 13 pra km. cidade industrial. de Santa Felicidade pra Subida, descida? Tudo? tudo. Tudo. Uhum. Tudo junto, tem os picos assim de alto e baixo, aí pra sair, mas é legal porque tem calçada em tudo, né? Embora eu prefira andar pela rua, Sim. né, dividindo o trânsito com carro e tudo mais, eu prefiro, mas sempre também de capacete, sempre bem iluminado. Eu lembro que teve uma época que eu tinha um óculos assim, raramente eu vejo, se alguém achar e quiser me dar de presente. Ele tinha duas lanterninhas no ponto cego. Olha, nunca vi. Cara, sensacional. Assim, eu parecia um ET, assim, no meio da rua. Assim, a Não galera- atrapalhava a visão dele, Aham. mas ficava ali escondidinho e ele E a galera vinha assim, tipo, às vezes a Olha, galera vinha de de carro, assim, reduzia a velocidade, assim, olhava, assim. Eu não conheço esse óculos, Meu, que legal. sensacional, sensacional. Usei muito, assim, ó. E bem por conta E chuva? da chuva daí. Capa, é um não. problema. Chuva sempre foi um Óculos. problema. Chuva sempre foi um problema. Eu Daí sempre- vai de por ônibus. conta, por Aham. conta de instrumento, Ah, sim. tipo, não é só um instrumento, né? É uma ferramenta de trabalho. É. Então, tipo, se der qualquer crepe no meu instrumento, eu vou ficar dias sem trabalhar e vai ficar dias sem entrar grana. Então, tipo, então, aí cuidadinhos eu maiores, preciso assim. tomar esse cuidado na hora de fechar uma negociação de um evento, entendeu? Porque daí Incluir um frete. Exato. Exato. Eu Tá. preciso realmente pensar em todos esses pormenores para Uhum. conseguir fechar um show. Então eu não posso mais, tipo, vou lá tocar por 50 pila. Mano, se eu for tocar por 50 pila hoje igual eu fazia antes, tipo, Nossa. sabe? Vai no transporte só. Fica na- Se precisar, vai no transporte. Entendeu? Tipo, choveu. Ou, tipo, se eu tenho que levar o equipamento de som, daí deu totalmente ruim, né? Aí Sim. eu vou ter que botar o meu frete, eu vou ter que botar o meu cachê. E aí, às vezes, tipo, não é que o dono do bar também fala, não vou te pagar isso. É porque, tipo, realmente não tem tá. a condição de, Sim. tipo, pagar, Fornecer uma né? coisa. De, tipo, falar, não, infelizmente é mais fácil eu contratar um músico que já tem o carro, entendeu? Que, que não me cobre esse valor, entendeu? Sim. Mas eu, tipo, nessas condições, né, tipo, tenho trabalhado dessa forma ultimamente. Mas, ó, pensando em... com os instrumentos, fica comprometido, né? Uhum. Um pedal na chuva. Uhum. Com as crianças, como é que fica? Elas usam capa, também A é gente meio já- complicado. Eu tentei Mas- algumas vezes de vir da creche, assim, vir da tipo, creche, bota uma trazer- capinha e tal, Aham, tudo mais, mas tem mesmo capinha assim, de chuva. ainda, tipo, a gente mora num lugar bem gelado, é bem arborizado, então, tipo, pra galerinha dar gente uma chiada no prefere peito, não levar- tudo dá. mais, É 2 sempre. segundos. Essas mudanças de temperatura já dão uma, né? Não, e é uma outra dinâmica, né? Porque se você fala assim, então tá, vamos encarar, porque eu sei que vai chegar, daí tem que tomar banho, tem que ficar colocando roupa quente, daí a gente vai fazer Aham, escalda pé. É outra coisa pela escolha de, às vezes, pegar De estar com a bike, De estar com a com as bike, a crianças, bike né? com as crianças. É. Então, com chuva também não rola. Eu dou uma evitada. Sim. Eu particularmente prefiro, assim, não. Eu sou meio super protetor nesses aspectos, assim, isso eu preciso dar uma. Eu acho que é uma proteção ok. Mas sabe, Até não, porque, nada sabe o quê? exagerado. Se você tem outras ferramentas, isso te auxilia. Exato. Que tem aquele, lembra aquele, sabe aquele carrinho que tem atrás que você puxa? É um trailerzinho, que é uma cabine. Sim, Aham. aquilo é sensacional. Aí você ia Pô, falar vai assim, que não, é eu tenho a cabine, não Aham. chuva não tem problema. Então não é uma Exato. questão de Exato. só proteção, é escolhas com as ferramentas que você tem, né?
Eu nunca tinha pensado nesse rolê da cabine, Da assim, cabine. pra poder fazer esses rolês. Não, É Mas porque eles agora com a bike pequenininhos, elétrica, né? eles pequenininhos dá. É que pra mim é só pra um mesmo. Só que não tem como. O resto não dá mais. Então se eu não tiver agora, a gente tava com uma cabine aqui, podia deixar pra vocês verem. Aham. E tá vendo, eu acho. Sério? A gente, Mas fazer um negócio. Tá ali. a gente viu um super papai aí também, tipo, Nossa, que fez é uma verdade. adaptação numa bike elétrica. Botou um tipo, carrinho. cara, ele é gigante o carrinho, assim, falou aí que era tem pra mais carregar um rolê o pra filhinho, poder né? carregar 2 filhos e as malas, assim, parece que carrega Aqui em bastante. Curitiba? Aqui em Curitiba. Ai, será que é o mesmo. Marcelo? Ah, Marcelo pode Quadros? ser nome que dele. seja. A gente passou por ele rapidamente, assim, Trocando trocou uma ideia. assim, meio rápido todo de mundo pedal. tipo, Mas assim, sabe quem mas- tá viajando também agora de bicicleta com a criançada, enfrentando o que for, frio, super? Aham. É a família. Oh meu Deus! A família de bike. O pessoal que teve aqui, mora em Morretes, foi pro Chile agora, viajando com a bicicleta. Gêmeas de acho que 7, 8 anos, mais o Leozinho de 11. Uou. Só que 3 tem essa filhos, cabine, aham. 3 filhos, daí tem essas ferramentas, né? Exato. Uma bike super de carga até das crianças, daí mais uma tulha, assim, que é uma cabine. Nossa, que incrível. Incrível para as crianças, né? Que deve Elas ser. devem estar curtindo um Imagina monte, que imagina. viagem, mano. Eu A acho gente que eu tem coloco vontade. aqui depois na A edição. gente tem vontade de quando tiver, sei lá, bem de saúde ainda, lá pelos, sei lá, 60, né? E A gente sair tem dar um vontade. rolê. Aham. A E gente sair é muito dar uma doido. mochilada. assim, Expandir dar o um- horizonte. Nossa. Sim. Mas por que você não faz isso agora, né? Não. Eu acho que quando tiver mais velhinho, assim, a gente já vai estar com uma cabeça bem legal. Até lá vai ter que estar Exatamente. pedalando ainda. Tem que estar pedalando. Exatamente, a gente Aham. fala isso. A gente tem que se preparar, pegar o pique. Para um pra projeto aguentar desses, e- que legal, hein? Mas eu acho que por conta dessas opções que a gente fez, assim, né, de pegar a bike elétrica agora pra poder dar essas Pois é. pedaladas, assim, tipo, pô, ajuda um monte, cara, ajuda um monte, assim. Aonde ó. agiliza? Chega mais rápido? Chega um pouco Você mais chega rápido. uma disposição diferente? Chego. Como é que é? Sim. Bem menos cansada do que se eu fosse estar pedalando só com o peso da bike mesmo, sozinha. O rolê Tem do ônibus é subidas, estressante, tem Tá. de picos monte. assim, se fosse a partida ou a arrancada. Essa arrancada, a bike elétrica, A bike ajuda, elétrica ajuda muito, Ah, sim. cara, A porque gente daí, tipo, a gente tá consegue, às vezes, pedalando na arrancar rua, mais rápido né? que o carro. tá ligado? Sim, a gente É essa arranca arrancada quase que eu motos lá na sinto, frente. assim, que eu falo, puxa, gente, o trânsito não O tá trânsito sabendo não- que eu demoro Não, um tempinho até engatar, assim, né? A gente tem a Exato. marcha, mas demora. Mas- E né? aí, Poxa. que nem, ao invés de você usar a pedalada, você já arranca, por exemplo, a nossa tem acelerador, por Acelerando, exemplo, né? Porque ela eu tem acho só o difícil pedal uma bike elétrica que assistido. não tenha tem, o acelerador. Tem umas que são só de pedal Só de assistido pedal. e tem umas que tem acelerador e o pedal assistido. Então, o pedal assistido é quando você pedala e ela potencializa. Exato, Exatamente, parece que né? tem alguém te empurrando, ajudando ali, Sim. embora, tipo, ela... Se você parar de pedalar, ela para. e se para, for numa exato. subida, ela vai dar uma pesadinha. Ela Aham. vai pesar um Mas se pouquinho. você pedalar na subida, ela vai Ela ajudar. vai te dar essa empurrada, exato. Ela não te livra do peso da bicicleta. Exato, Mas exato. ajuda. Mas Ela- ajuda. aham. Isso que eu fico pensando às A vezes. minha- Quando eu tô subindo, eu falo, "Ai, como A ele é." minha bike é muito pesada. Tipo, super pesada. Sim. Não tenho ideia do preço, do peso dela, mas ela, tipo, é super pesada, assim, ó. Na subida, se Pra falta, manejar ela pedal, sem ela- ela ela não. volta. Aham. né? Dá muito. Tem que estar bem de perna ali também pra poder, tipo... ela não vou dizer que, tipo, é difícil, não é difícil subir, mas numa subida com ela, por exemplo, eu vou bem na marcha lenta, assim, ó, tipo, e ela vai a 5 por hora. Mas daí você ainda sente que você tá Sinto que posso... distribuindo bem. Exato, eu não tô forçando, sabe? Eu tô Aham. indo, tipo, naquela... Deixei na marcha leve ali, entendeu? E ela, tipo, tá indo praticamente quase A marcha sozinha. leve tem pedal assistido? Como é que Ah, é a marcha leve? Não, digo nas A minha, bikes no de caso, 17. tem Ah, marchas. sim, a dela tem marcha. E não importa o que marcha eu puser, a hora que eu pedalar, o pedal Ela vai. vai. Tá? Mas a Ah. autonomia, tipo, de potência, por exemplo, da bike da Ioná é de 350 menor. watts. Uhum. A minha é de 1000 watts. Por ela ser mais robusta, mais pesada, então ela Vai tem... gastar mais energia, Ela vai gastar Uhum. mais energia, mas ela vai ela vai vai render mais. ajudar Uma mais. potência Exato, maior. Uhum. exato. E isso demora na hora de carregar? Sim. Carrega igual. Porque Sim. em mim,
a minha, 1h30, 2, ela tá verdinha, ela tá com Exato. carga Carregou. total. A dele vai 6 horas de 6 carga. horas de carga. Então você tem que deixar à Mas ela- noite carregando. Exato. Mas ela também me dá uma autonomia maior. A dela, por exemplo, se vier do A minha centro acaba pra mais cá, rápido. Ela tipo, já tá de piscando casa a pro bateria centro, já. ela, sei lá, De casa, Lá de Santa Felicidade, 6 Portal de quilômetros. Santa lá. Isso, 6, 7. mais ou menos isso. Lá Indo de lá do Portal E de daí Santa. deu 6 quilômetros ou não dá? Chegando aqui não Não, consegue? super, passa, na Dá, verdade. ela aguenta, ela dura mais um E pouquinho. pedalando, assim, eu vim do Capão Raso, quando a gente comprou, eu vim do Capão Raso até Santa Felicidade, tipo, pra frente do Nessa terminal do bicicleta. Capão Raso, Ele quase foi buscar a bike. 15 assim. Aí eu fui buscar a bike lá e voltei pedalandinho, Pedalando com tipo, ela, numa e ela boa. aguentou. Ah, Chegou essa em- aguentou. Essa, Isso. aham. Uhum. Aguentou numa boa, tipo, cheguei no subidão lá de casa. Cara, eu preciso entender como é que é aquela subida pra gente poder explicar, né? Porque falando assim, tipo, ah, não, tem uma subida lá em casa. Tem uma subida muito íngreme lá em casa. Tipo, a primeira subida é Ingrid e a segunda é Ingrid. Cara, Tem É o duas íngreme. subidinhas bem difícil, complicadas assim, ali. ó. E aí, tipo, elas aguentam super bem. Com as crianças na garupa também, elas tipo, Pois vão é, o super peso altera bem. também a Exato. No caso, a gente tem uma cadeirinha, né, que fica só na bike dele, então a minha não A tem bike, cadeirinha, eu não levo a as bike crianças, dela, por não. exemplo, tipo, É tem só na... Que ela não ia aguentar Ah, fazer isso no mesmo de- trajeto. Também tem isso peso, também, exige muito. de peso, por exemplo, ela aguenta 80 quilos. 80 quilos em cima de uma bike. Então, tipo, elétrica, e ela vai, tipo, 80 quilos, ela ainda vai ser, Aham. tipo, Ela tem um motorzinho uau, Sim. bem legal. incrível. Esse motor é um motor que veio junto com a bicicleta? Você comprou o kit separado? Como é que foi a escolha desse motor? A gente comprou as bikes usadas. A gente foi atrás. As bikes usadas com o motor? Com as duas. Ah, A aham. minha É. já é assim, de fábrica, Isso, né? Ela já isso, veio já comprou elétricas de elétrica, fábrica. já veio montadinha. A do Clodomir parece que tem alguma adaptação ali. Então, não porque o Não, quadro né? já O é motor também já é preparado dela para ali. bateria ali Porque ela é e tal. realmente bem robusta. Bem robusta. Ela com tá, farolzão. ela tá com algumas peças melhoradas, assim. Talvez Ah, se é. ela vier Aham. da fábrica direto, ela vai estar com umas peças um pouco mais pouquinho inferiores. diferente. Tipo, um raiamento mais fraco, Aham. um aro mais fraco.